O capítulo 17 de Ezequiel, ele vai descrever de uma forma de parábola, ele vai descrever dois reis de Judá. E aqui, quando a gente olha para esses dois reis, a gente vê que tem todo um contexto. A gente consegue ver aqui a configuração do cativo, né? Porque falando em Ezequiel, recente falei aí sobre as primeiras duas temporadas do livro e tracei até algumas datas. No caso aí, a primeira temporada ocorre nos 5 anos do cativo e a segunda temporada ocorre no 6º ano do cativo. Sendo que a primeira temporada a gente teria 2 blocos. E agora eu estou meditando na segunda temporada, a qual o capítulo 17 ele faz parte da segunda temporada de Ezequiel. Mas quando eu cito falando sobre 5 ou 6º ano do cativo, vale ressaltar que esse era o cativo em que estava Ezequiel. E é claro que Daniel também estava. Daniel fez parte da primeira leva do rei Jeoaquim e Ezequiel fez parte da segunda leva, rei Joaquim. Ainda restava parte do povo de Jerusalém, quais precisavam vir para então concluir o cativo. Restava ainda então a última leva. E no capítulo 17, Deus fala da seguinte forma: O Senhor me disse o seguinte: Filho do homem, faça para os israelitas uma comparação para que saibam o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Então agora ele vai falar a respeito da comparação, da parábola. Era uma vez uma águia gigantesca, de asas enormes, bem abertas, toda coberta de lindas penas. Ela voou para os montes Líbanos e quebrou a ponta de um cedro. Ela levou essa ponta para uma terra de negociantes e a deixou numa cidade de vendedores. Aí ela pegou na terra de Israel a muda de uma planta e a plantou numa terra boa, onde sempre havia água para fazê-la crescer. A planta cresceu e se tornou uma parreira baixa, mas esparramada. Os galhos se viraram para o lado da águia e as raízes cresceram bem fundas. A parreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Havia outra águia gigantesca, de asas enormes e muitos penas. Então aqui a gente vê em cena outra águia que também é óbvio que tinha penas, Mas a outra águia, as penas dela eram lindas, Essa não dá essa especificação. Para a gente já entender aqui que essas duas águias, a primeira se trata de Babilônia, Nabucodonosor, e essa segunda águia se trata do Egito. A parreira virou as suas raízes e os seus galhos na direção da águia, esperando que ela lhe desse mais água do que havia no pomar onde estava plantada. Mas a parreira tinha sido plantada em terra boa e bem regada para que fosse uma ótima planta, coberta de folhas e que produzisse uvas. Agora eu, o Senhor Deus, pergunto: será que essa parreira vai crescer? Será que a primeira águia não vai arrancá-las pelas raízes, apanhar as uvas e quebrar os ramos, deixando-os secar? Não será necessário muita força nenhuma poderosa nação para arrancá-la. Sim, ela está plantada, mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar onde está plantada? Então agora
ele vai dar o significado da parábola. Versículo 11. E o Senhor me disse: pergunte a esses rebeldes se entenderam o que essa comparação quer dizer. Diga-lhes que o rei da Babilônia, veio a Jerusalém, ou seja, aquela primeira águia das penas lindas, veio a Jerusalém, pegou o rei e os seus oficiais e os levou para a Babilônia. Aqui ele se refere aqui. Qual seria esse rei? Esse rei seria Joacás, Joacás, que o rei da Babilônia veio e levou ele. Mas aqui, é claro, não foi só ele. O próprio Ezequiel, ele foi junto com esse rei. Então, veio a Jerusalém, pegou o rei e os seus oficiais e os levou para a Babilônia. Ele escolheu um homem da família do rei, fez um tratado com ele e o obrigou a jurar que lhe seria fiel. Quem seria esse que ele pegou? Esse seria Zedequias. Esse seria Zedequias, o tio de Joacás, que o Nabucodonosor deixa no lugar de Joacás, de Joaquim, no lugar de Joaquim. Quando Joaquim é levado, Zedequias assume o comando. E Zedequias vai reinar durante 11 anos. E ele fez um tratado com esse rei Zedequias. Vamos lá. O rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez e para ter certeza de que o tratado seria cumprido. Agora, versículo 15. Mas o rei de Judá, Zedequias, se revoltou e enviou mensageiros ao Egito, a segunda águia, para conseguirem cavalos e um exército numeroso. Veja bem, o Nabucodonosor, naquela primeira águia, trouxe aquela planta, cuidou dela, deixou água para ela, tudo, ela cresceu, floriu. Só que, numa linguagem assim, de parábola, essa planta, ela queria-se mais água ainda. Então ela se virou agora contra aquela segunda águia, qual era o Egito, sendo assim, ou seja, fazendo o acordo com o Egito. Vamos lá. Mas o rei de Judá se revoltou e enviou mensageiros ao Egito para conseguirem cavalos e um exército numeroso. Será que isso vai dar certo? E quem faz uma coisa dessa, será que vai escapar? Será que pode quebrar o tratado e escapar do castigo? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que esse rei morrerá na Babilônia, pois quebrou o juramento e o tratado que havia feito com o rei da Babilônia, que o pôs no trono. Então, que Deus está dando a sentença do rei Zedequias, que foi o que aconteceu com a última leva do povo de Deus. Ele foi pego, foi levado para a Babilônia, seus filhos foram mortos na frente dele, e ele teve os olhos furados. E ele vai para a Babilônia, mas ele nunca conheceu a Babilônia, porque mesmo vivendo lá, ele não podia ver. Então, a gente tem também esse evento de uma forma figurada, quando a gente olha para Ezequiel, lá no capítulo 12, ali a gente tem a visão assim, onde Deus pede para Ezequiel partir durante a noite, colocar a trouxa sobre as costas, fazer um buraco na parede e sair, e para que todo o povo visse aquilo. E com os olhos tapados, Deus fala para Ezequiel, lá no capítulo 12. Ali a gente estaria na segunda temporada de Ezequiel, 6º ano do cativo, abrindo ali, no caso, o segundo bloco da segunda temporada, que está alinhado com o segundo bloco da primeira temporada, que aconteceu no ano 5 do cativo, que vai do capítulo 1 ao capítulo 7. E então, isso que Ezequiel faz é o que aconteceu na realidade. Quando Nabucodonosor
ele lá de Jerusalém, novamente, o rei Zedequias, ele vai arrombar a parede, né, um buraco para sair, e vai correr procurando abrigo, procurando escapar. Mas ele é pego, daí Deus fala que ele ia fazer uma armadilha para pegá-lo, né, e, através de Nabucodonosor, e é isso que ele faz. O rei é pego, e os seus filhos são mortos e na frente dele, e ele tem a visão furada, e depois ele é levado para Babilônia. Então, a gente observa que nesse capítulo 12, que Deus está usando-se de uma figura então para descrever esse episódio, ao qual a gente tem em cena então os dois reis de Judá, né, os dois últimos. É claro que não levando em conta Jedaías, que seria o último rei que Nabucodonosor deixa daí quando leva Zedequias. Então, a primeira águia, ela invadiu Jerusalém. Aqui ele encontra, nesse ponto, ele traça para nós a segunda leva, a qual Ezequiel foi junto com Joaquim, qual era aquele rei, aquela muda, que a águia pegou e levou e plantou. E depois o rei deixa uma muda, e essa muda é Zedequias, e ele faz aliança com o Nabucodonosor. Ele se prontifica em obedecê-lo, só que depois ele quebra esse juramento e ele se volta em prol do Egito para buscar socorro. E daí é onde então definitivamente Nabucodonosor vem em várias cidades, leva o rei e as demais pessoas.